Câmbio, comandante Ferraz falando, e seja bem-vindo à quinta aula de implementação das categorias de combate da Guerra Brasílica. Hoje, a última categoria, categoria mística, contra o desespero suicida, a batalha final pela sua mente. Nós vimos que quando o corpo está intoxicado, inflamado, quando ele não está funcionando direito, ele contamina as suas emoções. O estresse vem, a raiva surge, e quando a emoção fica muito intensa e atrapalha o seu dia a dia, ela contamina o seu racional. Você não pensa direito, você não consegue agir de maneira racional, e quando você não age, essa inação, essa paralisia por análise, essa parálise, ela te isola, te deixa sem contato com outros que pensam igual você. E quando esses 4Ds vão se acumulando, você perde o sentido, porque você não está indo em direção nenhuma. Então é interessante a gente analisar a palavra sentido, que ela tem dois sentidos. O sentido como significado e o sentido como direção. E aqui a gente entende melhor a ideia do caminho, a ideia do processo. O caminho, o caminhar, gera sentido, gera direção. Então vamos guardar essa ideia de sentido com duplo sentido, tá? Como significado e como direção. Bem, quando a gente chega no fundo do poço, é quando a gente consegue firmar o pé para sair. É interessante isso, é paradoxal. Quando você está caindo no poço, imagine uma pessoa caindo no poço, ela está em queda livre, não tem como se firmar. Então imagine no primeiro D, segundo D, terceiro D, quarto D, está caindo. Quando chega no fundo do poço, ou ela desiste e fica ali, ou ela toma alguma atitude para sair do fundo do poço, porque agora ela tem chão para pisar. E qual que é a metáfora aqui? Se o problema da categoria inteligência é a falta de outros que comungam da sua mesma ideia, se o problema da categoria operações é não conseguir agir, se o problema da categoria logística é não ter recursos e o problema da categoria pessoal é estar intoxicado, tudo isso muda quase como um passe de mágicas quando a gente ativa a categoria mística. Então, nessa analogia do poço, imagine o seguinte: ao invés de você tentar subir o poço vazio, segurando pelas paredes, você vai cavar mais fundo agora, porque agora você está no fundo do poço. Agora você pode cavar esse fundo até achar água. E naturalmente, o poço vai começar a encher de água e você vai boiar tranquilamente e subir até a superfície. Essa água, nessa analogia do poço, é a conexão com o código-fonte que a gente explorou ontem na categoria inteligência. E ela também tem a conexão com a categoria logística de monetizar o hiperfoco. O boiar é focar no que importa e deixar que a própria água faça as atividades corriqueiras, que é da categoria operações. E a água está ali para você beber dela e se saciar. Categoria pessoal, corpo. Então, quando a gente ativa a mística, ela reorganiza toda a hierarquia, quase como um passe de mágica, e por isso o nome é mística. De todas as filosofias que existem aí, desde as mais antigas até as mais modernas, até todas elas vão passar por uma questão, que é a questão do sentido do mundo. O mundo não tem sentido, ou o mundo tem muito sentido. Isso basicamente não importa se o mundo tem ou não tem sentido. Porque o mundo em si está ali girando. Não é ele que tem que ter sentido. É por isso que o mundo não tem sentido. Porque o mundo é o palco. Quem tem que ter sentido, direção, é você. O que acontece hoje no mundo Picas? No mundo precário, incerto, complexo, ambíguo e sem sentido. Especialmente pela facilidade da comunicação, que nós já vimos que é uma vantagem para o superdotado, mas também é uma desvantagem, uma faca de dois gumes. Igual aquele exemplo que eu dei na aula de operações sobre os utensílios de cozinha. Num mundo desorganizado, com milhões de sentidos desconexos, um neurotípico não vai sentir tanto essa desconexão, esse excesso de sentido. Agora, o superdotado, ele vai. Para o superdotado, o sentido ele é mais necessário do que
as necessidades básicas da pirâmide de Maslow. Vocês lembram da pirâmide de Maslow? A primeira necessidade fisiológica, a segunda a de segurança, depois a social de trabalho, depois a de estima, né, e por fim a autorrealização. Para o superdotado, a autorrealização ela está primeiro, a pirâmide está invertida. Na verdade, para o superdotado funciona mais o sistema do Ikigai, com 4 círculos excêntricos que se interconectam esses 4. Nós vamos ver isso aí amanhã na hora de operações. E no centro dele está a autorrealização, está a categoria mística, está o sentido. E agora você já entendeu um pouco do que se trata a estratégia zero. Resolver tudo num tiro só. Então vamos lá. O desespero não é uma vontade de morrer. A vontade de morrer denota ação. O desespero é desesperar, parar de esperar. É uma inação. E esse que é o problema. É o desistir e ficar parado. Ficar parado numa noite fria no sul do Brasil pode levar a óbito. Ficar parado na Caatinga, no Nordeste, num dia de sol quente, pode levar a óbito. Então, a falta de esperança, a única coisa que ficou dentro da caixa de Pandora, é o que vai levar a óbito. E aqui um dado importante. Hoje de manhã, no áudio que eu mandei no grupo do QG da Guerra Brasílica, nós falamos que 87,3% do pessoal que preencheu o mapa de impacto individual dos 5Ds tinha como desespero suicida o seu principal sintoma. O que significa isso? Primeiro, que isso é um sintoma comum para quem tem superdotação. Segundo, que você não está sozinho nisso. Não é culpa sua. E terceiro, se foi medido, tem como ser gerenciado. E qual que é a gerência que a gente faz? É a gerência contra a ingerência do mundo picas. Mundo precário, incerto, complexo, ambíguo e sem sentido. Esse é o problema da contemporaneidade, da pós-modernidade. O mundo moderno foi um projeto iluminista exclusivamente racional, ou seja, ele vai até categoria operações, falta inteligência mística, que deu tão certo, mas tão certo, que ele já amadureceu e agora está apodrecendo de maduro. A pós-modernidade é um mundo moderno podre, porque passou do ponto. E é isso que define, simbolicamente, o mundo picas. E qual que é a defesa contra esse ambiente caótico? É uma coisa que nós chamamos na Guerra Brasílica de gestão de narrativa, gestão de sentido, manutenção de narrativa. É quando você consegue se conectar ao seu código-fonte e externalizar ele de maneira organizada, preferencialmente monetizada, e assim criar uma barreira contra o ataque do mundo picas. É uma muralha psíquica. Você para de consumir o sentido externo, caótico, e age a partir do seu mundo, do seu sentido. Então, quando você ativa essa muralha psíquica, você para de consumir o sentido externo, caótico, e começa a agir a partir do seu sentido interno. Isso sempre foi assim? Não. Existiram épocas na humanidade onde o mundo externo não era caótico e gerava sentido suficiente para a pessoa se conectar ao seu código-fonte e agir a partir de um sentido que internamente e externamente era comum. O processo de individuação, como o ensina Jung, ou a iluminação budista, era muito mais fácil, porque a estrutura cultural ajudava e não atrapalhava esse processo. O que nós vivemos hoje no mundo picas é semelhante ao que o mundo grego antigo viveu. Enquanto existiam as polis, Atenas com a sua inteligência, a filosofia, Esparta com a sua belicosidade, Tebas com o seu comércio, as pessoas viviam em função da polis. Quando esse sistema começou a se deteriorar, Alexandre o Grande invade a Península Grega, a Península Helênica, não para destruir, mas para tentar resgatar o que ainda existia de bom. E a polis, a cidade-estado amuralhada, deixou de existir, como existia antes. E o que aconteceu com essas culturas? A filosofia ateniense virou cinismo. A belicosidade espartana virou estoicismo. E a matemática e o comércio de Tebas virou epicurismo. Ou seja, o sentido parou de ser
comungado coletivamente e passou a ser individual. Nós vivemos numa época semelhante, onde o sentido interno tem que ser mais forte do que o externo, sob a pena de você enlouquecer. Se para o neurotípico isso já é sentido, imagina para o superdotado, que sente tudo antes e com mais intensidade. E como que a gente ativa essa muralha psíquica? O que a gente tem que ter claro no nosso dia a dia para poder alinhar pessoal, logística, operações e inteligência? É o que nós chamamos na Guerra Brasílica de objetivo MOR. Um objetivo que seja mensurável, organizador e ressignificante. O mensurável vai trabalhar com pessoal e operações. O organizador vai trabalhar com logística e inteligência. E o ressignificante vai trabalhar com a mística. Vamos lá. E eis que temos aqui o nosso gráfico de análise lógica. E esse lógica, ele não é a lógica matemática, a lógica racional. É a lógica no sentido antigo grego de logos, parecido com a logoterapia de Viktor Frankl. Logos tem a ideia de sentido. Então aqui nós temos um gráfico de análise de sentido, um gráfico de análise lógica, cujo ponto zero é o seu código-fonte. Nós chamamos carinhosamente o gráfico de análise lógica de grau, gráfico de análise lógica. E você só atinge o grau quando você alcança o ponto zero, o centro desse gráfico. Vamos lá. Esse grau, esse cubo, né, ele tem 3 eixos. O primeiro eixo dele é o eixo pessoal, operações. O segundo eixo, logística, inteligência. E o terceiro eixo, mística. Mística positiva e a mística negativa. E aqui nós temos que abrir um parênteses. Mística é o eixo do sentido, certo? Quando eu tenho zero sentido, quando eu percebo que o mundo não tem sentido nenhum, eu tenho uma psicose, quando o inconsciente transborda e domina o mundo externo. Agora, quando eu tenho um excesso de sentido do mundo externo, eu tenho uma neurose. É quando esse excesso de sentido do mundo externo congela o inconsciente. Qual que é o melhor cenário? Nenhum nem outro. É o ponto zero. É o equilíbrio. Essa lógica serve para o eixo de pessoal e operações. Qual que é o melhor cenário? É ficar o dia inteiro malhando? E o trabalho? Fica onde? Ou ficar o dia inteiro trabalhando? Eu vou ficar doente se eu não tomar conta do corpo. Então eu tenho que achar o equilíbrio entre trabalho e saúde. No mesmo sentido, qual que é o melhor cenário? Ficar preocupado com dívidas ou ter uma conexão com o código-fonte e monetizar? O equilíbrio está entre ter uma logística diária equilibrada e ter um contato social equilibrado. Aqui na logística eu tenho o antissocial, que fica só em casa, e aqui na inteligência eu tenho o cara que só está na festa, deixa a casa um caos. Então, o ponto de equilíbrio de novo é o zero. E esse ponto de equilíbrio que a gente vai buscar na estratégia zero. Vamos lá. Lembra que eu pedi para vocês trazerem para mim as 4 tarefas da categoria pessoal, logística, operações e inteligência? Pois é, nós vamos simular aqui qual que é a sua coordenada dentro do grau. Tá? O cálculo para chegar nessa coordenada ele é mais complexo, ele tem mais passos, tem mais nuances, mas os exercícios que eu trouxe para você serviram para trazer consciência. Tá? Aqui nós vamos fazer uma versão mais simplificada para você entender a lógica por trás, o sentido por trás do cálculo de coordenadas. Então, anote aí, pegue papel e caneta e nós vamos anotar aqui, de maneira simples, rápida aqui, quanto tempo você passa lidando com dores, fadiga e colapso? De 0 a 5. 0, nenhum tempo, 5, todo o tempo. Faça a sua nota aí. 2, para logística. Quanto tempo você passa lidando com dívidas e incêndios logísticos? Quanto tempo você fica se angustiando com esse tipo de problema? De 0 a 5. Escreve aí. 3, operações. Quanto tempo você gasta da sua vida parado, pensando e não agindo? Anota aí, de 0 a 5. 4, inteligência. Quanto tempo você gasta se sentindo isolado? Quanto tempo você fica isolado, melhor, né? 0 a 5. Bote aí. E agora a mística, tá? Quanto tempo você fica tentando criar ou protegendo o seu sentido? Quanta energia você tem que gastar protegendo ele? De si mesmo, dos outros, do ambiente? 0 a 5. Quanto tempo que é consumido? E por último, a mística negativa. Quanto tempo você fica
num vazio. Qual que é a intensidade desse vazio? 0 a 5. Tá? Para a gente poder calcular aqui, deixa eu mexer aqui. Eu fiz uma simulação com um operador nosso, o nome dele é Otto. Tá? Nós vamos falar dele amanhã. O Otto ele tem tripla excepcionalidade. O Otto ele tem superdotação, ele tem autismo nível 1 e um TDAH brabo. Tá? E ele é um dos mentorandos meus dos jogos de guerra. O Otto respondeu aqui. Pessoal, tempo lidando com dores, fadiga e colapso. 1, intensidade 1. Ele não está aí muito preocupado com o corpo. Logística, tempo lidando com dívidas e incêndios logísticos. Dívida é uma questão muito importante para ele, né? Já percebeu que ele está endividado. Operações, quanto tempo que ele fica parado. O Otto ele não fica muito parado, né? Ele, como o TDAH dele é brabo, ele está sempre se mexendo. 4, inteligência, quanto tempo que ele se sente isolado. Ele não se isola, ele está sempre em conflito, sabe? Ele está sempre conflitando com alguém ou com alguma coisa. Então ele não está isolado, ele não se sente incompreendido porque ele fala, mas ele briga. Então isso também gera dor, que reflete na categoria logística, né, problema emocional. Então ele botou 1. Tá? Em mística positiva, ele botou 5, porque ele busca num desespero de não se entregar. Tá? Em mística negativa, 1. Tá? Ele não se sente tão vazio, mas ele vai atrás de sentido também numa fuga positiva, num desespero positivo, vamos dizer assim, de não tentar desistir, porque ele já sentiu a água batendo na bunda. Como ele tem as questões do impulso dele, né, ele sabe que se ele der mole, vai vir ali uma sobreestabilidade psicomotora e ele vai executar o que ele não queria executar. Então aqui, a mística positiva pode ser uma coisa boa, mas na verdade não é uma fuga por trás. Enfim, esse aqui são os índices das categorias do Otto. Então vamos lá. Como é que funciona as coordenadas? Como é que a gente calcula essas coordenadas? Então nós temos aqui o eixo X, tá? Pessoal, operações, o eixo Y, logística e inteligência, e o eixo Z da mística. Vamos lá. O eixo X a gente calcula bem simples. Operações menos pessoal. O eixo Y, inteligência menos logística. E o eixo Z, mística positiva menos mística negativa. Então o Otto deu 4 para operações, 1 para pessoal. X para ele deu 3. Então a gente bota lá no gráfico. 3. Inteligência, 1. Logística, 5. Para o Otto deu menos 4. O eixo Y. Menos 4, eixo Y. Tranquilo até agora, né? E para mística, ele botou 5 na mística positiva. 1 para mística negativa, deu 4. Temos aqui 4. Os 3 pontos. Como é que a gente trabalha com esses 3 pontos? Primeiro, a gente alonga aqui, né, o ponto X, cruza ele com o ponto Y, e depois cruza de novo com o ponto Z. E aqui, na intersecção desses 3 pontos, nós temos a coordenada do Otto. Qual que é a coordenada do Otto? Vocês lembram lá no M5 que eu pedi para vocês confirmarem a coordenada de extração? Pois é, aqui é onde a bomba do Otto explodiu. Ele está nesse ponto. Essa é a coordenada de extração. Foi nesse ponto que eu fui e resgatei o Otto. Coordenada dele, 3 menos 4, 4. Aqui. Com esse exercício simples, você consegue calcular já, aqui de maneira mais didática, né? Depois você volta essa instrução e faz o cálculo de novo, tá? E calcula a sua coordenada. Você vai precisar dessa coordenada para ordem de operações amanhã, tá? Eu preciso disso. Eu preciso que você traga esses números, x, y, z. Com essa coordenada, nós vamos planejar a sua estratégia pessoal de extração. E como é que funciona isso? Aqui, a coordenada do Otto, e aqui, o ponto 0, cujas coordenadas são 0, 0, 0. Ponto central, tá? Essas coordenadas são o diagnóstico. E o tratamento, como chegar nesse ponto 0, é o que nós vamos abordar na ordem de operações da estratégia 0 amanhã. Imagine que aqui nesse ponto de extração a Guerra Brasílica chegou de helicóptero e aqui está o trajeto de volta até a nossa base de operações da Guerra Brasílica, o nosso ponto 0. Eu espero que você tenha entendido. Não é difícil de fazer. Você já tem a base teórica das 4 categorias de combate. E aqui, na categoria mística, você entende como a gente pode encontrar a coordenada de extração sua e como que nós vamos
chegar agora até o ponto zero. É isso que nós vamos fazer amanhã. O Graal, o gráfico de análise lógica, é o diagnóstico. A estratégia zero é o tratamento. É o translado do caos, onde você se encontra, até o ponto zero, onde você vai estar conectado com o seu código-fonte, você vai estar com tempo sobrando para se preocupar com esse código-fonte, aonde esse código-fonte vai gerar dinheiro e aonde a sua saúde física vai ser restabelecida. É onde você passa a retomar o comando e o controle de si mesmo. É no ponto zero aonde a mágica acontece. E amanhã, com as suas coordenadas em mão, nós vamos planejar a sua estratégia pessoal do seu ponto de extração até o seu ponto zero. Te espero amanhã, 8 da noite. Por hoje é isso. Câmbio, desligo.